Senhores, ó, quem acompanha, ou quem gosta ainda de seleção brasileira, no ano passado, recentemente viveu aí a expectativa do Carlo Ancelotti chegar, né? Era dada como certa aí, que o Diniz ia ficar como interino, e aí depois ia vir o Ancelotti, né? Doideira, já era uma ideia meio estranha, mas, né, foi o que foi vendido, muita gente abraçou, muita gente acreditou. Confesso, não é só porque agora o Ancelotti falou, não. Eu já não achava que ia rolar, porque não faz nem sentido uma parada dessa. Mas, né, agora o Ancelotti falou e expôs algumas coisas aí em relação à CBF, e é legal a gente ver, inclusive, como palmeirense, pra gente falar um pouco sobre isso também, porque conforme não vai se confirmando, né, o técnico, o pessoal pensa no Abel Ferreira, né, o pessoal começa a especular. Hoje é o Fernando Diniz, que não tem feito um trabalho bom, né? Porque a gente sabe como que é o esquema de jogo dele. Demora pra encaixar, então assim... Nem sei se vai encaixar na seleção, porque demora pra encaixar treinando todo dia. Agora você imagina... Ou, por exemplo, no Fluminense ele treinou 3 horas por dia. E mesmo assim chegou contra o City e acabou tomando, porque é normal, né? Não adianta querer jogar de frente, né? Jogar ali de peito aberto com esses caras, vai tomar mesmo. E agora ele tá na seleção, mas eu não sei como vai ficar, na real, acho que nem a CBF sabe, né? Mas vamos ver aí um pouco da matéria aí do Ancelotti. Aí, ó, Ancelotti fala da seleção e preferência por Real Madrid. Foi como queria. Técnico italiano confirma contato com Edinaldo Rodrigues, ex-presidente da CBF, mas indica que clube espanhol era prioridade. O treinador está de contrato renovado até 2026, a redação do GE aí. Com o contrato renovado com o Real Madrid até 2026, Carlo Ancelotti declarou que tinha um interesse maior em seguir no clube espanhol do que assumir a seleção brasileira. O técnico italiano confirmou que teve conversas com Edinaldo Rodrigues, destituído do cargo de presidente da Confederação Brasileira de Futebol, CBF, porém afirmou ter dado preferência aos merengues, e comemorou a renovação firmada na semana passada. Imagina quem que não ia comemorar, né? A realidade é que todo mundo sabe, o Real Madrid também, que eu tive contato com o presidente naquele período, que era o Edinaldo Rodrigues. Quero agradecê-lo porque me demonstrou carinho e interesse para que eu treinasse a seleção brasileira. Me deixou muito honrado, mas dependia da minha situação no Real Madrid. Que isso fique claro para todos. Nos últimos meses, aconteceu que o Edinaldo não é mais presidente da confederação. No fim das contas, as coisas foram como queria, que era continuar aqui, disse Ancelotti em coletiva de imprensa nessa terça-feira. O vínculo anterior de Ancelotti era até junho de 2024. O técnico italiano foi dado como certo no comando da seleção por Edinaldo Rodrigues. O treinador, no entanto, nunca havia comentado sobre o suposto acerto e renovou o contrato com o Real Madrid. Ser técnico da seleção é um grande sonho, mas não sei se em 2026 o Brasil vai, se em 2026 o Brasil vai me querer. Não sei se estão contentes com a decisão, comentou Ancelotti. A CBF vive impasse pela decisão da justiça que tirou Edinaldo Rodrigues da presidência, mas não é reconhecida pela FIFA, pela Conmebol. As duas entidades internacionais marcaram visita para janeiro, quando uma eleição poderá ser marcada. Os pré-candidatos são Reinaldo Carneiro Bastos e Flávio Sveiter. Olha esse nome, hein? Sveiter, vocês lembram, né? 2005, né? Enfim. Ancelotti está em sua segunda passagem pelo Real Madrid, comandou o time espanhol de 2013 a 2015 e está desde 2021 no clube. Ao todo conquistou 10 títulos com os merengues, 2 Champions Leagues, 2 Mundiais de Clubes, 2 Supercopas da Europa, 1 La Liga, 2 Copas do Rei e 1 Supercopa da Espanha. Ele soma 260 jogos no comando do clube com 188 vitórias, 41 empates e 31 derrotas. Com mais 3 partidas ele iguala o Zidane como segundo técnico com mais jogos na equipe. O italiano é o treinador com mais vitórias pelo Real Madrid na história da Liga dos Campeões. Então, tem aqui, ó, para além de 2026, Ancelotti também abriu portas para seguir em outra função no Real Madrid ao encerramento do novo vínculo. Existe tal cláusula no contrato de acordo com o portal The Athletic. O italiano de 64 anos poderia atuar como diretor de futebol, por exemplo. É o meu último trabalho. Quando acabar, não sei. Creio que 2026 pode ser algo parcial e eu siga aqui depois disso.
depende do sucesso que tivermos. Pode ser o último ano que eu treine, mas posso seguir aqui, declarou o técnico. Então o Ancelotti não será, e talvez nunca nem, né, nem passou muito perto pelo que ele falou aí, né, que conversou com o Edinaldo, mas esperava para definir a situação do Real Madrid, e você imagina, pro Ancelotti não é legal sair do Real Madrid, pro Real Madrid não tem o menor motivo para demitir o Ancelotti também, para não renovar com o Ancelotti, né, então, cara, na real, acho que nunca teve muito perto, mas enfim, o Edinaldo vendeu como se fosse quase um acerto, como se fosse um acerto, né? E aí colocou o Diniz lá de interino, o Diniz inclusive assume falando sobre isso, e, né, tá daquele jeito. E agora, jogando pro nosso lado, o lado do palmeirense. Abel Ferreira pode pintar como técnico da seleção brasileira, pode ser um cara que ainda circula o nome lá, que pode, eu acredito que é um dos grandes nomes, um dos principais nomes que roda lá na CBF é do Abel. Vai ser? Eu acho, eu acredito, aí é uma opinião própria, é um feeling próprio, aí cada um tem o seu. Eu acho que atualmente não é um problema, atualmente não é um risco, né, melhor dizendo. Não é um risco da gente ter Abel Ferreira na seleção brasileira por várias questões. Primeiro, que o Abel passou os últimos anos aí brigando contra o sistema, né, vamos dizer. Aí, como disse o João Martins, o Abel Ferreira bateu de frente com todo mundo, né, não adianta dizer, ele bateu de frente, incomodou muita gente, né, nem dá pra falar que não incomodou, tá ligado? Se você falar que não incomodou, você não viveu os últimos anos aí do futebol brasileiro. Às vezes o Palmeiras não tava nem no assunto e aí falavam do Abel Ferreira, às vezes nem era sobre ele e puxavam o caso dele, A gente tem aquele exemplo do julgamento do Antônio Oliveira, né? O português lá, ele tava no Curitiba, acho, enfim. Ele foi ser julgado e lá no julgamento o cara ali que tava, não lembro nem se era um juiz ou se era só o promotor, falou do Abel Ferreira, tipo, mano, não fazia nem sentido, não tava nem no papo, no assunto, tanto que o Otávio deu uma boa resposta na ocasião. E por enquanto a gente tem aí o Fernando Diniz, né, cara? O Fernando Diniz que, como eu falei, é um bom técnico e tudo mais, mas exige muito tempo, né, para as coisas, pro jogo dele funcionar, e ainda quando funciona tem muitos erros aí, muita ponta solta, né, como diz aí. E o Abel também, o Abel é o técnico em formação, eu acho que o Abel é mais técnico que o Diniz, ao meu ver, mas eu não enxergo ele na seleção brasileira. Eu vou falar sinceramente meu nome, e não é nem pra tirar onda, pra tirar o técnico de outro time, não. Pra mim, o nome pra seleção brasileira é o Dorival Júnior, pra mim, né. Nos últimos anos, brasileiro é o técnico mais consistente, é um técnico muito bom de grupo, todo lugar que ele passa a galera gosta dele. E é um técnico bom. O pessoal faz o arroz com feijão? Não sei se é arroz com feijão. Eu acho que ele faz um trabalho mais que arroz com feijão. Né? Tudo bem, o Flamengo dele, na mão dele, não jogou tanta bola, mas foi campeão. Aí você fala arroz com feijão, né? Não fez nada demais, mas foi campeão. Já o São Paulo, né, não deu show, não deu espetáculo, só que o São Paulo era um time muito... Como que eu posso dizer? Era um time... Não é fraco, vamos dizer fraco, era um time frágil, essa é a palavra. O Dorival virou extremamente competitivo. Então é um técnico que deixa os times competitivos. Eu acho que ele faria isso com a seleção brasileira, né? Num trabalho aí mais rápido do que o Diniz está fazendo. Talvez até do que o Abel, pela questão da idade e tudo mais, por ter mais rodagem. Mas eu não sei como vai ficar, mas acredito eu que hoje não é uma preocupação do palmeirense o Abel ir para a seleção brasileira. Eu acho. Mas eu quero saber da sua opinião. Comenta aí se você acha que a seleção pode vir atrás do Abel Ferreira. Deixa a sua inscrição no canal, seu comentário. Ajuda demais. Tamo junto.